Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma Prosa Convertaglia, ao infinito e além. Nós estamos trazendo um tema fantástico do mundo da tecnologia, que é a internet das coisas e inteligência artificial, a aplicação em supply chain. Nós adoramos esse tema aqui no nosso canal. O gerenciamento da cadeia de suprimentos é um campo complexo e com muitas variáveis. Ao longo da cadeia, dezenas de operações se desdobram e acontecem simultaneamente, e é crucial que os gestores as agilizem. E hoje temos falado muito sobre a internet das coisas e mesmo sobre a inteligência artificial. A IoT é uma tecnologia revolucionária para todos os segmentos de mercado, incluindo varejo, transporte, manufatura, finanças, energia e incluindo também a área de saúde. A internet das coisas apresenta um potencial fantástico, principalmente na área que é a nossa paixão, que é o supply chain. Aplicativos de gestão, previsão e supervisão ajudam os gestores a melhorar a eficiência operacional e também adicionar muito mais transparência à tomada de decisão. De alguma forma, todas as áreas da cadeia de abastecimento, supply chain, podem ser melhoradas com a internet das coisas. Fantástico, não é verdade? E hoje eu trouxe uma pessoa, um amigo de longa data, para prosear e refletir comigo sobre esse tema fantástico, que é o Alex Lima, que se encontra lá nos Estados Unidos. Grande Alex Lima, que honra, que orgulho, prazer enorme recebê-lo aqui na Prosa Convertaglia. Bem-vindo, Alex! Muito tempo, Paulo. Bom te ver. Faz tempo que a gente não se falava, mas excelente ter a chance de poder participar aí de mais uma Prosa Convertaglia. Eu que sou grato, meu amigo, por você estar presente aqui, dedicar um pouquinho do seu tempo e compartilhar o seu conhecimento. Alex, vamos falar um pouquinho sobre esse tema fantástico e como é que a gente aplica isso na cadeia de abastecimento ou supply chain? Certo, certo. Olha só, Paulo, a internet das coisas, né, falando, traduzindo para o português aí o termo que a gente usa em inglês de IoT, Internet of Things, na verdade, cara, ela já existe de maneira disfarçada há muitos anos. Quando você e eu começamos, na época, bons tempos aí, que a gente falava de telemática e integração até do caminhãozinho lá na frota, para o pessoal poder controlar onde o caminhão estava, né, e mandar informação do motor, da pressão do pneu, já era de uma maneira ou de outra um disfarce que a gente não chamava disso, né, do que a gente chama de internet das coisas. A internet, a gente sabe, ela já evoluiu desde o início, etc., integrando aplicativos, etc., mas o que faltava era integrar alguns ativos, né, físicos que a internet das coisas se permite fazer. E, obviamente, integrando esses ativos, aí eu digo de maneira inteligente, porque nem sempre você precisa usar o que a gente chama de internet das coisas, né? E nem mesmo precisa definir de maneira tão precisa o que é a internet das coisas, porque como você tinha dito em termos de transparência, flexibilidade, a parte de tomar decisão, é o que vai fazer o direcionamento do que a solução vai se configurar, né? Mas por várias razões, esse nome Internet das Coisas começou a crescer, né? Então virou quase que outro ponto de venda de várias empresas, provedores, etc., porque a gente desenvolve um nome, cria um problema para depois vender a solução. Então, e muita gente, infelizmente, não tem isso claro, como se fosse algo extremamente diferente, mas, na verdade, não é tão diferente assim. Tem os princípios, mais ou menos, que a gente já conhece, até mesmo da automação industrial, quando a gente integrava máquinas na manufatura, né, na produção, etc., de uma maneira a trazer tomada de decisão centralizada. E esse outro tema que você mencionou, da inteligência artificial, também é um tema que tem muito exagero. E não existe a inteligência como tal. A gente chama porque é uma mímica de inteligência muito primitiva, que hoje em dia está disponível e é bem focalizada em alguns pontos, que tem que ser, inclusive, ser aprendido no que a gente chama de aprendizagem máquina, que não é um processo rápido, é um processo que leva, às vezes, meses de aprendizado para você fazer o programa, entre aspas, funcionar. Então, a gente chama essa ideia de inteligência artificial. São algoritmos que estão já
já existem há muitos anos, desde os 50, no final dos 50, 1960, só que não eram muito utilizados, e hoje em dia eles estão começando a permear na cadeia de suprimento, entendeu? Bacana, muito legal aí o Alexandre, o Alex, né? Te chamo de Alex pela amizade que nós temos aí. O Alex, dentro desse contexto todo, muito se fala na conexão, nos sensores, na Certo. utilização tanto inteligência artificial como internet das coisas, vinculando, inclusive, muito se fala também da transformação digital, indústria 4.0, quer dizer, colocamos tudo dentro de um liquidificador e batemos aí. O grande ponto aqui, Alex, é como as pessoas realmente estão preparadas para entender quais são as aplicações, né, que nós temos em termos de internet das coisas. Se fala em casas inteligentes, smart factories, né, fábricas inteligentes. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, de novo, eu acho que a gente vê o seguinte, Paulo, tem muito marketing desse tipo de solução, né? Eu costumo dizer o seguinte, que se uma solução começar a concepção da solução, ou a discussão do problema, desde a necessidade do negócio, o que a gente está procurando obter, você tem uma possibilidade maior de ter uma solução mais bem aplicada. Infelizmente, isso é uma coisa que eu tenho visto ao longo dos anos, grande parte das empresas, organizações em geral, não só empresas, assim, porque pode ser não lucrativa, pode ser uma escola, eles têm mais sistemas de tecnologia, têm mais aplicativos, têm mais hardware do que eles precisam. Isso é uma discussão por conta própria, né? Mas, na verdade, para essas soluções terem validade, né, a gente chama de fábrica inteligente, não sei o quê, tudo isso aí vai depender do objetivo que você está procurando. O que você está tentando resolver? Se for, obviamente, em termos gerais, uma organização, né, mesmo que seja não lucrativa, a gente procura reduzir custo, ou melhor, usar melhor cada dólar ou cada real aplicado. Então, se você aplica R$1, você quer ter um retorno desse real o mais alto possível. Isso é digamos assim, uma prática boa de negócio, independente da área do negócio, né? Então, nesse contexto, a questão do retorno do investimento e o tempo do retorno, e o que você procura obter em termos do seu serviço ou produto final, se vai ser, por exemplo, melhoria da qualidade, ou se vai ser um aspecto de segurança do produto, ou vai ser, por exemplo, um aspecto de utilização daquele produto, né? A quantidade de produção, o tempo de entrega, o tempo de distribuição, problema de manutenção, o suporte, né? Dependendo do que você queira resolver daquele produto, ou mesmo serviço, é o que deveria ser o elemento direcionador da aplicação do conceito de inteligência das coisas. Por quê? Porque você vai conectar, não dá para conectar tudo. É simplesmente inviável, e mesmo se você pudesse fazer, seria caro demais, e não tem sentido prático. Então, na verdade, você vai priorizar aquilo que tem o maior valor para você na cadeia de suprimento, né? E eu falo a cadeia de suprimento, eu incluo também, obviamente, a manufatura, eu incluo todos os elementos da cadeia, ou seja, desde o produto, design do produto até a distribuição e até mesmo retail, até a distribuição, a loja, ou como é que vai ser feita a distribuição, né? Então, o que vai determinar a aplicação da inteligência artificial em termos de melhoria do processo e a internet das coisas, como essa infraestrutura, né, de integração, de conexão, vai ser realmente a necessidade do negócio. E a pessoa ter a capacidade de escolher entender bem isso é fundamental, porque senão, o que acontece, como a gente já viu, você também viu, eu já vi, as empresas investem em tecnologia e não têm o retorno do que eles esperam. E aí começa a dizer que a tecnologia não resolve, não funciona. Não é o caso. O que acontece é que não se aplica da maneira correta, né? Alex, fantástico. Você trouxe um ponto aí, aliás, você tocou, né, colocou o dedinho na ferida, porque muitas vezes as empresas elas acabam embarcando numa situação muito mais pelo marketing ou pelo momentum, né? E essa é uma característica interessante. Eu acabo percebendo, por exemplo, que hoje é uma pressão muito grande, logicamente, algumas características de modelos de negócio levam a isso, principalmente no varejo, e nós percebemos que o varejo, com o conceito do same-day delivery, por exemplo, tem uma alta dependência
da tecnologia para fazer isso acontecer, ou seja, rastrear o produto, toda a parte de separação de materiais, de picking, avisar o cliente, o consumidor, que isso está acontecendo em tempo real e que vai atendê-lo em tantas horas ou em tantos dias. Isso é uma característica importante. E a outra, e aí já embarcando no aspecto da automação e da inteligência artificial, o grande questionamento sobre a utilização de robótica, robôs, diferentes pontos, né? E aí cria um problema social e até uma dúvida na sociedade: poxa, esses caras estão roubando meus empregos, né? Como é que você vê isso, Alex? Olha, isso é uma coisa interessante, Paulo. Eu estava até discutindo com uma presidente de empresa de tecnologia semana passada, e ela tinha uma opinião diferente da minha. Eu acho que você tem toda a razão nesse aspecto. Eu acho que a robótica, em geral, ela disse que não, que a robótica, como foi a época da Revolução Industrial, que, na verdade, a gente trouxe gente do campo, ia se deslocar do campo e colocar na cidade, e a gente ia ter um problema com a Revolução Industrial e uma certa mecanização da indústria na época, né? Que a gente ia causar um desemprego, uma fome muito grande. No primeiro momento, sim, houve algum impacto social, mas depois isso foi desenvolvendo aquela necessidade do profissional. Eu acho que a robótica ela pode trazer uns deslocamentos específicos em algumas áreas, porque essas áreas vão ser impactadas a curto prazo e não tem como você retreinar ou preparar essas pessoas que estão sendo deslocadas de maneira muito rápida. Isso é possível. Por exemplo, digamos que você coloque um posto de gasolina que seja totalmente automatizado. Nos Estados Unidos, você bota a gasolina direto na bomba. Você não tem o frentista, a figura do frentista não existe. No Brasil, você tem o frentista, né, que vai lá, bota a gasolina no seu carro e tal. A bomba nos Estados Unidos, você opera. Você bota o cartão de crédito ou o cartão de débito, opera a bomba e pronto. Você não precisa de ninguém para te ajudar. Então, já houve um deslocamento. Essas pessoas que trabalhavam como frentistas fazem outras coisas hoje. Mas, ao primeiro momento, existe um deslocamento. Agora, a questão da robótica em geral, nos processos produtivos, ela existe uma redução do número de funcionários dentro do processo produtivo, no processo de entrega, no processo de... Eu estava vendo uma apresentação, por exemplo, de uso de drones para entregar produto, sem discutir a questão da segurança, a questão do tráfego aéreo local, né, que aí são outros elementos práticos, né, desse tema, mas realmente a questão do motorista, a questão pode levar um deslocamento. Agora, o que acontece é que, na verdade, essas pessoas que trabalham nessas áreas, a gente tá trazendo pessoas que vão ser preparadas num universo diferente com relação a essa automação. O que eu quero dizer é que a juventude, o pessoal mais jovem que está entrando no mercado de trabalho, vai entrar já numa situação que certos elementos de automação vão começar a estar presentes. Então, essas pessoas, e aí vem uma política de governo, vem uma política educacional, vem uma política empresarial, social, especificamente num país como o Brasil, né, que existe uma diferença, um desbalanceamento social muito grande, que tem que estar em pé, né, que tem que estar funcionando de forma a poder começar a pensar como retreinar e como preparar essas pessoas para a necessidade da automação. Por exemplo, parametrização do sistema, integração do sistema, uso do sistema e outras funções também. Mas é verdade o que você falou, Paulo, pode haver um deslocamento, e normalmente pode haver não, vai haver um deslocamento em certos elementos, mais ou menos, né? Dependendo das coisas. Isso cabe a um planejamento mais detalhado. Eu não vejo isso, sinceramente, em nenhum país do mundo, nem nos países do primeiro mundo. Existem discussões sobre essa parte de automação, de robótica, desemprego, né, impacto social, etc. Mas eu não vejo isso muito sério, muito estruturado no momento. Eu acho que vai chegar um momento que a gente vai ter que começar a conversar sobre isso de maneira mais séria. Mas o ponto que você levantou é verdade. Eu concordo contigo, Alex, até pela perspectiva de que você usou muito bem lá no início, né? Existe muito marketing sobrepondo sobre esse assunto, e é normal, porque muitas empresas estão querendo, logicamente, vender baseado em características e anúncios, né? Que até criam reputação no sentido de trazer elementos que possam melhorar o desempenho, melhorar a performance da empresa, né? É bastante interessante esse ponto seu. Existem algumas iniciativas nos países, principalmente alguns países de primeiro mundo, como Espanha, França, Estados Unidos, Alemanha, aqui, né, onde surgiu a indústria
4.0, a China está muito avançada, o Brasil ainda, dentro dessa contextualização que você coloca, o Brasil ainda está patinando. Mas, Alex, vamos fazer o seguinte, meu amigo, nós estamos aqui terminando o primeiro tempo dessa prosa fantástica e nós vamos agora para o segundo tempo para conversarmos um pouquinho, Alex, sobre benefícios e desafios da utilização da internet das coisas. Pode ser? Vamos lá? Beleza, vamos nessa. Oi, pessoal, estamos de volta. Alex, meu amigo, essa prosa está realmente fantástica, muito bacana. Você entrando aí em vários temas, logicamente são genéricos, generalistas, não dá para entrar muito no detalhe, mas eu costumo dizer, o Alex, aqui, que trazer a perspectiva, a conscientização, ela é extremamente importante. Muitas pessoas, às vezes, ficam esperando que eu entre no detalhe aqui no aspecto de supply chain e logística, que é a minha área de especialização, mas para isso eu tenho outras apresentações lá no site, lá no canal, mais detalhada, então o pessoal pode olhar aquelas apresentações. Vamos falar um pouquinho, Alex, sobre benefícios e desafios desse mundo tecnológico? Vamos lá? Certo, vamos nessa. Olha só, então, a questão da internet das coisas, Paulo, que eu acho bem interessante, é que o grande elemento de benefício é essa extensão a integração de diversos ativos dentro de um elemento de fluxo, né, de informação. A gente chama de informação em geral. Obviamente, você pode quebrar em termos de dados, tem toda a parte de banco de dados, toda a parte de TI que está por trás disso, mas eu vou deixar, por enquanto, essa parte técnica por fora e falar mais em termos dos benefícios reais e os desafios. Por exemplo, na cadeia de suprimento, se o indivíduo aplica a internet das coisas de maneira definida, de maneira estruturada, tem um monte de coisas que podem ser bem interessantes para esse indivíduo, para essa empresa, para essa organização. Por exemplo, como você falou inicialmente, visibilidade. Um dos grandes problemas da cadeia de suprimento é você ter visibilidade do processo, onde as coisas estão, em que momento e por que elas não estão onde deveriam estar. Com a internet das coisas, que na verdade, vamos ser claros, sem a internet das coisas, muito disso já acontece. E como a gente falou um pouco antes, as empresas elas acabam investindo mais em tecnologia do que deveriam, então na verdade elas têm um excesso de software, um excesso de hardware. Em geral, minha estimativa ao longo desses anos é que mais ou menos as empresas, organizações em geral, têm 30% a 40% a mais do que deviam estar de software, de hardware, de devices, né, de tablets e não sei o quê, em todo esse processo. Então, para a internet das coisas funcionar bem, um primeiro elemento importante não é conectar só, é fazer um inventário, fazer uma análise do que a empresa tem para ver o que ela pode maximizar a utilização que já está disponível, antes de embarcar numa compra de ativos novos. Mas, por exemplo, visibilidade, com a própria integração do fluxo do produto ou do próprio serviço, saber onde estão as coisas em que dado momento. E aí você pode entender o que está funcionando bem, o que está funcionando não tão bem, o que está atrasado, o que está na hora, o que está faltando, por exemplo, peça. Aí tem milhões de situações, né? Está faltando uma peça, está faltando uma parte da montagem, está faltando, por exemplo, uma inspeção de qualidade, ou não tem inspeção de qualidade já embutida no produto, já embutida no processo, está faltando, por exemplo, empacotar ou esperando o caminhão para levar, entendeu? Então, existem vários pontos de desintegração típicos da cadeia de suprimento, que uma parte do IoT, uso de sensores, sensor de movimento, sensor de temperatura, todo esse tipo de sensores podem trazer informação preciosa nos diversos elementos da cadeia de suprimento. Então, não só a visibilidade diz onde é que as coisas estão, mas o segundo ponto, que é a consequência da visibilidade, é uma tomada de decisão mais integrada, porque como você sabe onde as coisas estão, o gestor pode tomar decisões com relação ao que fazer naquele determinado momento, se as coisas estão num ponto que não deveriam estar, se estão atrasadas, se está, por exemplo, falta o operador de uma máquina, se falta, por exemplo, material, ou se o produto está retido por algum problema de inspeção, problema de rejeição de algum tipo de teste. Qual foi o caso? Se foi devolvido pelo varejista e voltou para a fábrica, não importa. Dentro da cadeia de suprimento, essa tomada de decisão integrada, ela tem benefícios. Mas você pode imaginar que se a gente integra coisas demais,
todo esse fluxo fica complicado, fica pesado, né? Então, o fluxo que está passando por baixo do pano lá, o que a gente não vê, fica difícil de gerenciar. Por isso, eu volto a repetir que é importante se definir o que é necessário, senão fica complicado e pesado demais a própria infraestrutura de TI. Aí tem outros elementos, né? Performance da rede, um monte de coisas. Segurança, você começa a conectar elementos e aí se abre demais para a questão da segurança digital, né? Então, a tomar decisão é também outro elemento fundamental, super importante do benefício do IoT. O outro que eu vou mencionar é a flexibilidade, que também vem em decorrência da tomada de decisão e da visibilidade, ou seja, a flexibilidade, ou seja, a adaptação a cenários diferentes de maneira rápida, cenários de produção, cenários de distribuição, cenários de contato com o cliente, cenários de retorno de produto, logística reversa. Isso te permite, com a internet das coisas, permite, por exemplo, você se adaptar, a empresa, a organização se adaptar mais rápido a cenários diferentes. De novo, essa adaptação, ela pode vir de várias maneiras. Parte pode ser automatizada, parte pode ser não automatizada, né? Depende do que você vai, a necessidade do negócio, porque quanto mais você integra, mais complexidade você coloca, mais tecnologia você precisa, mais pontos de falha acontecem, porque tem mais pontos conectados, né? Mais pontos de falha, mais custo está embutido ali, mais manutenção, mais licença de software, mais atualização de hardware, né? Um monte de coisas que passam a ser presentes. Mas a flexibilidade é outro ponto importante. Eu vou mencionar um quarto ponto, que também é muito interessante na cadeia de suprimento, particularmente para empresas que trabalham com desenvolvimento de produto ou trabalham com provedores, que é a questão da colaboração. Que é a colaboração, ou seja, tem um trabalho colaborativo, às vezes até em tempo real, ou muitas vezes em tempo real, é onde a empresa permite, por exemplo, que vários grupos, até em diversos países, possam trabalhar de maneira integrada, de maneira efetiva, e desenvolver uma solução, um produto, uma solução, uma forma de resolver um problema de maneira muito mais, digamos, apropriada ao cenário. Estão usando várias cabeças ao longo, né, no mundo. Obviamente, nem tudo isso precisa da internet das coisas, que é você integrar ativos como, por exemplo, máquinas, ou caminhões, ou oficinas, né, digamos, mas você pode usar, mas o conceito, a gente está conversando sobre o conceito, que é essa questão colaborativa, que também é super importante, já levando em consideração para essa colaboração elementos da operação, elementos da integração, a visibilidade, a tomar decisão. Isso, embaixo de tudo isso, tem o que a gente chama em inglês do analytics, né, do business analytics, toda aquela parte de inteligência do negócio, que é a geração de diversos tipos de análises que podem ser feitas de maneira muito mais completa. De novo, também pode ficar bem complicado. Você gerar, por exemplo, a parte estatística de processo, você gerar, por exemplo, a parte de previsibilidade, né, a estatística preditiva, você pode recomendar medidas. Tudo isso é uma consequência do processo integrado. Mas, de novo, a questão do benefício são esses quatro, eu vejo bem claro. Agora, os desafios, Paulo, para ser bem simples, é o seguinte, é o excesso de complexidade, ou seja, a gente começa a complicar demais o processo e fica caro, fica difícil, fica um risco grande. A questão do treinamento e a conscientização das organizações da necessidade de treinar e preparar os profissionais para esse tipo de análise, para esse tipo de ambiente, isso não é trivial. Também outro lado que eu acho interessante, grande parte das implementações de software que eu passei, grande maioria, por alguma razão ou outra, aí tem outra discussão paralela, a parte de treinamento, preparação e tal, é muito deficiente ou relativamente deficiente comparado com o investimento em hardware e software. Então, por exemplo, o treinamento, a preparação, a priorização, porque evitar-se a questão do ego, a questão do indivíduo querer um software, um hardware, porque já trabalhou em algum lugar, ou já viu isso em algum lugar, e ele ou ela simplesmente gosta daquilo. Como eu já tive caso, o cara dizendo, eu gosto desse software, já trabalhei com ele, eu gosto dele. Mas peraí, mas não aplica aqui. Mas eu gosto, acho que vamos ver uma maneira de aplicar. Mas como é que vai ver uma maneira para aplicar? Então, ter essa forma independente de avaliação é outro desafio também importante, porque senão aumenta o custo, aumenta a complexidade, e aí acaba trazendo aquele problema que você e eu já vivemos, ou já vivíamos no passado várias vezes, onde a solução não traz o resultado que a pessoa espera. E aí fica uma procura infindável
de formas de resolver um problema que começou já meio quadrado no início. Então, eu acho que o grande desafio é simplicidade e prioridade, ou seja, vamos manter o mais simples possível e vamos alinhar com o negócio bem claro o que o negócio precisa. E aí a gente vai desenvolver a solução. Maravilha. Alex, fantástico. Você tocou em temas aí que são extremamente importantes. Alex, a gente que se conheceu lá na querida HP, né? Falando de manufatura, falando de supply chain, até época maravilhosa. Exato. E, aliás, eu queria me remeter um pouco àquela época, porque quando nós falamos, hoje se fala muito em humanização das organizações, né? Humanização, olha que palavra bonita. Aliás, as palavras acabam, né? Os jargões acabam mudando ao longo do tempo. A gente fala muito em inovação, a inovação está virando um clichê, já se percebe. Já tem um discurso chamado ambidestria, né? Que é outro tópico interessante que nós vamos trazer aqui na prosa com Bertaglia. Mas uma das coisas que eu aprendi na época, inclusive a PepsiCo lançou esse conceito e trabalhou muito em direção a isso lá nos anos, acho que era 2005, 2006, por aí, por volta dessa época, que era o desempenho com propósito, né? Então, tudo o que você está falando, na realidade, quando a gente fala de desempenho com propósito, nós estamos olhando pela perspectiva tanto financeira como humanitária, né? Ou seja, como é que as pessoas trabalham e convivem dentro desse contexto todo. E aí, o Alex, eu queria entender um pouco de você, como é que você enxerga essa mescla de tecnologias, porque vivemos hoje um mundo altamente tecnológico, né? Nós não, aliás, o nosso RG, o CPF, precisaria mudar para o nosso número de celular, né? Porque a gente não consegue ficar sem o celular, tem tudo ali, né? Como é que você enxerga tudo isso? Isso veio para ficar mesmo ou vai ter uma revolução 5.0 aí para humanização, né? Eu acho que esse é um ponto excelente, eu tenho pensado muito nisso, e é verdade. Eu acho que, primeiro que a parte de sistemas, a parte de software, ela é estressante. Quando você tira férias e fica longe do ambiente tecnológico, você vê como você se relaxa. Não, existe um elemento, você está longe do trabalho e tal, é verdade. Mas a tecnologia, a interação, manter o password, acessar o sistema, fazer um download de um arquivo, isso não é trivial para todo mundo. Então, tem pessoas que têm mais ou menos facilidade com esse tipo de ambiente. Então, hoje, a interação com o sistema informático ainda é um sistema muito transacional, necessita de muita interação da pessoa. Então, esse processo de humanização, eu acho que ao longo dos anos, as pessoas foram percebendo que existe muito mais do que apenas a questão tecnológica, né? Que existe um elemento humano, um elemento social, um elemento de preservação do meio ambiente, que hoje é um grande problema no nosso planeta, a destruição do meio ambiente, causada pela atividade industrial e várias outras atividades que são, hoje em dia, parte do nosso dia a dia, que são justificadas do seu ponto de vista tecnológico, do ponto de vista econômico, etc. E isso se mantém, e a gente vê que existe uma discussão do aquecimento global que é real, né? Que é real. Então, a humanização, eu acredito que a computação em geral e a internet das coisas pode ajudar. A gente vai passar um processo de evolução onde a própria interface dos computadores vai mudar. Ela vai ser muito mais natural com relação à forma como você opera. Por exemplo, o que você vê já transferir direto para o sistema, o que você pensa, eventualmente você pode até transferir para o sistema. Já tem várias pesquisas da pessoa capturar as ondas mentais e passar isso para um atuador, né? Então, a interface com o computador vai mudar, ela vai passar a ser mais natural, menos estressante, mais simples já de trabalhar. Porque eu vejo que o ser humano ele não é um ser tecnológico, o ser humano é um ser humano, ele tem uma necessidade de relacionamento pessoal, ele não gosta de ficar atrás da tela, ou ficar separado das pessoas. A gente tem a convivência pessoal, a conversa face a face, né? Tomar uma cerveja juntos, a reunião de família, tudo faz parte de um ambiente mais saudável, mais humano no sentido da gente ter a humanidade, né? Ou seja, proteger o ser humano, proteger a vida, proteger as populações, proteger o meio ambiente onde eles tomam água, onde eles pescam, né? Onde a gente tira o consumo, etc., e proteger o planeta em geral. Então, acho que essa humanização ela já está hoje em dia presente. Na verdade, eu acho que grande parte das pessoas, a minha percepção, independente do planeta, do país,
elas pensam nesse aspecto, elas levam isso mais, elas preferem balancear a vida de uma maneira mais equilibrada do que simplesmente ter uma vida, entre aspas, ou tecnológica, ou produtiva, ou financeira, entendeu? Então, existe um balanço já que não existia tanto na época do meu pai, do meu avô, a coisa era muito mais definida, né? A gente tem que trabalhar, produzir, ganhar dinheiro e viver bem, quanto mais ganhar dinheiro, melhor. E a gente, na verdade, se não ganhou, azar o seu. Agora, hoje existe uma coisa um pouco mais, um pouco não, bem mais, particularmente nas novas gerações, que muita gente erroneamente pensa que é uma falta de interesse na sociedade, ou falta de interesse ou participação. Em verdade, muitos modelos políticos ou modelos econômicos são já ultrapassados. Eles se mantêm por várias razões, é também outra discussão longa, né? E aí as pessoas se cansam desse modelo e elas querem uma alternativa, e muitas vezes não tem alternativa viável, né, a curto prazo sendo proposta. Existe um processo de transformação na sociedade. Mas para responder a tua pergunta, você está totalmente correto. Eu acho que vai haver, já está havendo e vai continuar passando um processo de humanização do uso da tecnologia. Senão, porque as pessoas vão se cansar do excesso de tecnologia. Maravilha. Meu amigo Alex, a nossa conversa, a nossa prosa está tão fantástica aqui, o tempo passou voando, né? E nós estamos terminando a nossa prosa, né? Nós estamos terminando a nossa prosa, a prosa foi muito bacana, gente do bem vindo para cá, colaborando, compartilhando, Alex. Eu sou muito grato à sua presença aqui, ao infinito e além. Um abração aqui do Brasil para os Estados Unidos, né? Tudo de bom para você, gratidão enorme pela sua participação aqui. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer, Paulo, estar aí presente. Qualquer outra oportunidade que você tenha, pode contar comigo. Um abração, meu amigo. Tudo de bom. Ok? Fala, um abraço. Tchau. Obrigado.